Olá, queridos. Eu sou o pastor Jorge Linhares e presidente do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. E o Conselho de Pastores já tem mais de 15 anos, quando nós resolvemos ter uma reunião, eu, pastor Márcio, Jeremias, Paulo Mazzoni, os pastores presbiterianos, batistas, quadrangular, e tivemos a nossa primeira reunião há 15 anos atrás. Que maravilha! E desde então, sempre na última terça-feira de cada mês, nos reunimos aqui, oramos, tomamos um café juntos e sempre temos um preletor vindo de fora ou mesmo dentre nós aqui de Belo Horizonte. Você é meu convidado. Chame alguém aí que você sabe que é isolado. Chame alguém que você sabe que precisa de uma palavra pastoral. Reúna o grupo de pastores aí da sua cidade do interior e venha. As reuniões acontecem na Igreja Batista Getsemane, que gentilmente nos cede o seu templo. E você, estando aqui, vai alegrar o nosso coração. O café começa às 8h30, é 0800, muito legal, né? O preletor desta reunião de outubro será o pastor Paulo Canuto. Olha que benção, um abençoado, saiu das drogas, era um bandido e hoje um homem abençoado por Deus, né? Temos convênios com os hotéis aqui próximo, porque nesse período vai estar acontecendo uma conferência aqui na igreja e você então é nosso convidado, você pode vir. O que mais? Vamos ter no dia 12 uma grande festa para as crianças, 12 de outubro, e à noite vamos ter um grande festival de música só para crianças. E de 14 a 16 de outubro temos a Clínica da Alma, Dr. Francis, meu amado do coração. Você precisa participar da Clínica da Alma. Eu participei, foi maravilhoso para mim, foi uma bênção, né? Então ligue para o telefone 3448-9898 e você vai ter as informações necessárias para participar da Clínica da Alma, que em outubro será de 14 a 16, uma sexta-feira à noite, um sábado, e encerra com um gostoso almoço no domingo pela manhã, tá? E no dia 25 é a nossa reunião do conselho. Vai ser muito bom ter você. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre Davi e Saul, dois reis. Você vai ver a diferença muito clara na vida deles ao analisar as Escrituras. A Bíblia diz sobre Saul, olha, então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, que era o profeta, né? É a cidade de Ramá, e lhe disseram, vê, você já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei, para que domine sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Primeiro, chamaram ele de velho, né? Segundo, era uma ação meramente humana. Dá-nos um rei para que nos governe. E Samuel entristeceu. Samuel era o profeta e a nação não precisava de um rei, porque o rei era o próprio Deus na vida deles. Disse então o Senhor a Samuel, Deus entristeceu, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu, o Senhor, não reinar sobre ele. Agora, pois, atende a sua voz, porém advirta-os solenemente, tá? E explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e diz, não, nós queremos ser como as demais nações, queremos um rei. Que tristeza, né? O povo rejeitou a própria ação de Deus na vida deles. E por mais que Deus provasse o seu grande amor, o seu grande poder pela nação de Israel, e Israel era distinto entre as nações, eles quiseram se igualar às demais nações. Foi muito triste. Agora, olha a escolha de Davi.
Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Está vendo? Saul se tornou digno de dó. Havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, o sujeito que morava ali em Belém, trabalhava com couro, né, com animais, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Então mandou chamá-lo Samuel e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência, e disse o Senhor: Samuel, levanta-te e unge, pois é este jovem. 1 Samuel 16, versículos 1 e 12. Há uma diferença muito grande entre as escolhas de Deus e as nossas escolhas. A Bíblia diz que Saul era um homem bonito, muito bonito, era forte, do ombro para cima, não tinha ninguém. A pessoa mais alta de Israel batia até a altura do ombro de Saul. Dali para frente ele se destacava. Na multidão, do ombro para cima, lá estava Saul. Mas Saul era capitão. Ele estava preparado para ser um capitão. Ele fora um criador de mulas, de jumentos, de cavalos. Ele lidava com força bruta, agressiva, e isso ele leva para o reinado dele. A influência da nossa profissão, do nosso lar, nós trazemos para a nossa vida. Enquanto Davi fora cuidador de ovelha, e o seu pai trabalhava com couro, né, segundo alguns comentários, em Belém, que é a terra do Senhor Jesus, anos mais tarde. Então, Davi era diferente, Davi era sensível, Davi distinguia entre a voz do lobo e do predador e o gemido da ovelha. Ele sabia o valor da lã. Então, há uma diferença muito grande. Esse livro aqui, ele traz para mim, para você, a diferença entre as escolhas dos homens e as escolhas de Deus. É melhor ser escolhido por Deus do que ser escolhido pelos homens. A morte dos dois determina a escolha inicial. Saul se matou. Ele suicidou, atirou-se sobre a própria espada. Enquanto os últimos dias de Davi foram dias em que ele teve uma vida de rei. As mulheres cuidavam dos seus pés. Ele morreu cheio de vida, cheio de cuidados, e Saul não deitou sobre a própria espada. Vamos viver as escolhas de Deus, é muito melhor do que as escolhas dos homens. Daqui a pouquinho vou orar por você. Olá, eu sou Ádila Estela Lopes, sou missionária e gostaria de, nesse momento, compartilhar com vocês uma experiência de minha vida. Ouvindo essa mensagem do pastor Jorge sobre Saul e Davi, eu posso dizer para você que é muito importante que a gente se mantenha na posição de servo de Deus. Quando eu era jovem, eu fiz um concurso público e quando eu cheguei no setor para me apresentar, logo se identificou que eu era uma cristã. E quando a pessoa que me chamou para conversar sobre o que eu faria naquele setor, uma das palavras dela era que eu estava ali para trabalhar. Ali não era para pregar o Evangelho. E eu, depois de algum tempo trabalhando ali, somente orando, eu descobri que aquela pessoa que me disse que eu não deveria compartilhar do amor de Deus naquele setor, era a pessoa que mais me procurava para que eu pudesse estar orando ou ajudando ela em alguma situação, até mesmo do setor. E aconteceu um fato de que um parente dessa pessoa ficou muito doente e ela me pediu que eu fizesse uma oração. Eu não levantei a minha voz, estava na minha mesa, apenas balancei a minha cabeça. E depois de 15 dias, ela voltou e me disse de que aquela pessoa estava completamente curada. Então eu agradeci ao Senhor
porque eu entendi que quando nós somos fiéis a Ele, Ele nos honra. Se Saul tivesse sido fiel ao Senhor, certamente o final da vida dele teria sido outro. Mas porque ele não quis permanecer firme na presença do Senhor, antes ele quis fazer aquilo que o coração dele desejou, ele colocou tudo a perder. Já Davi, que era um homem simples, ele sabia que sem Deus era impossível que ele pudesse governar uma nação tão grande como era a nação de Israel. E ele então preferiu colocar o coração dele nas mãos do Senhor. E tem um texto aqui na Bíblia que eu gostaria de estar lendo, que vai resumir exatamente a história de Saul e de Davi. Esse texto está em Provérbio 21, que diz assim: o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa os corações. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Muitas vezes a gente tem que se manter calado e deixando que apenas a nossa vida possa testemunhar aquilo que existe em nós. E quando nós nos colocamos inteiramente na presença do Senhor, Ele faz mudança na nossa vida. O próprio Davi falou que quando o homem, ele obedece ao Senhor, Deus faz com que os seus inimigos se dobrem diante dele. Então, o nosso maior inimigo neste mundo é realmente o nosso eu, às vezes, porque às vezes não queremos nos humilhar e o nosso coração quer se exaltar. Mas no momento em que a gente entende que é uma guerra do bem contra o mal e nós nos optamos por fazer o bem, que é a vontade de Deus, então o Senhor nos direciona. Quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, Ele nos direciona. E o resultado sempre é o melhor. O fazer o bem está nas nossas mãos. Então, escolha fazer o bem, porque Ele vai te levar para a vida eterna e te tornar uma pessoa feliz. Agora você vai ficar com o pastor Jorge, que irá fazer uma oração por você e você terá a sua vida transformada. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que na minha vida eu possa experimentar as suas escolhas. Saul foi escolhido pelo porte físico, pela aparência. E muitos de nós podemos cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. E fazemos escolhas meramente humanas. Então, em nome de Jesus, olha quem está nos assistindo agora, nos ouvindo. Olha aí quem está sentando junto desse líder aí no púlpito, no altar. Olha quem é a liderança dele, porque muitas vezes ele tem líderes somente pela própria aparência. Enquanto Davi foi escolhido, porque Davi ainda era maleável, era um jovem, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor abençoe você, pastorzão. Deus abençoe você, pastora, grande líder, para que Deus escolha quem vai reinar com você e na sua vida. Em nome de Jesus.